Bashar, a entidade alienígena canalizado por Daryl Anka, diz que há um ponto no cérebro chamado de estado gama. Segundo ele, é nesse estado que a mente física e a mente superior finalmente se alinham, criando um campo de comunicação direta entre o humano e o que ele chama de consciência ampliada. Ele traz também um exercício de respiração capaz de ajudar nesse alinhamento. Mas antes de prosseguir, sugiro que fique comigo até o final, porque esse vídeo pode ser a resposta que você está procurando. Então, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e curta o vídeo para que o YouTube continue te entregando mais conteúdos como esse. Desde já. Gratidão. 1. Estado gama e a conexão com a mente superior. Bashar começa explicando que muitos de nós conhecemos os estados cerebrais mais comuns, alfa, beta, teta e delta, cada um associado a um tipo de percepção e de atividade mental. Mas existe um outro estado, que vibra entre 40 e 100 ciclos por segundo, o estado gama. É o estado que o cérebro atinge durante experiências de canalização, quando a consciência se expande para além do intelecto. Em média, ele acontece entre 45 e 50 Hz, e é ali que surge um tipo diferente, de coesão neuronal, uma harmonia entre as regiões do cérebro que normalmente trabalham de forma isolada. Bashar descreve esse estado como uma espécie de sinfonia elétrica, onde há aceleração, conexão e sincronização, enquanto certas vias neurais se fecham momentaneamente para permitir foco total e recepção de informações vindas de níveis mais altos da mente. Ele diz que, nesse ponto, a mente física se silencia para que a mente superior possa falar. Segundo Bashar, sempre que fazemos algo que realmente amamos, quando seguimos o que ele chama de excitação, aquilo que naturalmente desperta entusiasmo e presença, nós já estamos em estado gama. É o mesmo estado que atletas descrevem como o fluxo, músicos chamam de transe criativo, e meditadores reconhecem como pico de consciência. É quando o tempo parece desaparecer. Sabe quando você está pintando um quadro ou está caminhando no parque, em meio à natureza porque você simplesmente adora fazer isso? Ou está tão envolvido fazendo uma receita de bolo porque você ama cozinhar? É sobre isso. O corpo age sem esforço e tudo se encaixa com precisão. Nesse momento, diz ele, você está canalizando a si mesmo. Se a realidade física é uma projeção da consciência, então tudo o que percebemos é um espelho da nossa mente. O que chamamos de mundo externo não existe fora de nós. É apenas uma imagem refletida do que projetamos internamente. Dentro dessa perspectiva, até mesmo a personalidade que acreditamos ser, o eu com história, nome e memória, é uma forma de canalização. Por isso ele diz, a personalidade que você chama de você é uma entidade canalizada, é projetada momento a momento. A cada instante, estamos projetando a nós mesmos, atualizando o que acreditamos ser. A continuidade da nossa identidade é, na verdade, uma sequência de projeções sucessivas, como quadros de um filme passando rápido demais que não conseguimos perceber o intervalo entre eles. Mas quando harmonizamos essa personalidade com a mente superior, quando nos permitimos entrar na vibração gama, começamos a expressar mais do nosso ser total. E é isso que muda a nossa experiência de vida. As sincronicidades se tornam mais evidentes. As coincidências deixam de parecer aleatórias. Surge uma sensação de estar no lugar certo e na hora certa. É como se a realidade respondesse instantaneamente ao que estamos vibrando no nosso interno, revelando uma ordem. Bashar diz que nesse estado, os sentidos se expandem. Percebemos campos de energia, tonalidades de cor e frequências sutis que antes estavam fora da nossa faixa de percepção comum. Isso é uma percepção ampliada. Ao vibrar em gama, o cérebro entra em ressonância com dimensões mais sutis da existência e começa a captar o que sempre esteve ali, mas invisível à mente condicionada. Viver nesse estado, segundo ele, traz uma sensação profunda de liberdade criativa. A vida deixa de parecer uma sequência de tarefas,
deixa de ser obrigações e começa a fluir. Você substitui o esforço excessivo por uma confiança natural no movimento das coisas. Bashar diz que praticar entrar no estado gama acelera sua evolução de maneira expandida e completa. A meditação holotópica que ele propõe serve como ferramenta para cristalizar essa frequência até que ela se torne natural, o estado padrão de ser. Quando o estado gama se estabiliza, a mente física aprende a se alinhar com a mente superior muito mais fácil, e o indivíduo começa a operar em sincronia com a fonte divina. É nesse ponto que as manifestações se tornam quase automáticas. O esforço de fazer acontecer desaparece, e o que antes parecia milagre passa a ser o modo natural de funcionamento da realidade. Bashar afirma: milagres são a ordem natural da existência. O fato de você não os perceber é a exceção. Não há nada de extraordinário no extraordinário. O que há é apenas resistência à percepção plena do que já é. O espírito é o nosso estado natural. Nós não estamos tentando chegar ao espírito. Já estamos lá. Apenas sonhamos que não estamos. A realidade física é esse sonho lúcido em que fingimos estar separados do todo, mas nunca estivemos. Quando entramos no estado gama, despertamos dentro desse sonho. Nós nos tornamos lúcidos dentro da matéria. A realidade começa a se dobrar de acordo com o foco, tornando-se flexível e maleável. Nesse ponto, Bashar já manda o recado direto. Você tem que parar de tentar fazer a vida funcionar e começar a perceber que ela já funciona. O estado gama é o relaxamento profundo dentro do saber de que a existência é autossustentada, que milagres estão acontecendo a cada segundo, que o fluxo da vida já está perfeitamente orquestrado. Ao se permitir viver nesse estado, você não precisa mais controlar o processo, você não precisa desesperadamente correr atrás de uma solução. Você precisa apenas se alinhar. E, quanto mais praticar esse alinhamento, mais reflexos disso aparecem. O cérebro começa a reconhecer padrões de forma instantânea, quase que automática. As coincidências passam a ter sentido prático. Você cruza com a informação exata e, na hora exata, recebe aquela mensagem que faltava para tomar uma decisão, percebe o gesto ou o tom que pode mudar a direção de uma conversa. É o início de uma nova forma de inteligência. Não é nada racional, mas sim ressonante. Ele fala que isso é viver na frequência da paixão. Quando você atua a partir dessa frequência, o corpo se torna o tradutor da mente superior. A intuição substitui a dúvida, e a criatividade passa a guiar o seu caminho. 2. A respiração que desperta o estado gama. Quando o corpo começa a se alinhar com frequências mais elevadas, tudo nele precisa se ajustar. Quando o canal entra no estado gama, há uma alteração nos padrões de respiração para alinhar sua vibração à nossa. É como se cada célula precisasse aprender uma nova forma de respirar, mais ampla, mais consciente. Assim o corpo recebe mais oxigênio para suportar a energia extra e não se sobrecarregar. Nesse processo, Bashar explica que ao entrar em gama, sua respiração pode mudar, e isso é natural. A energia que começa a circular pelo sistema nervoso altera o ritmo e a intensidade do fluxo de ar. Por isso, podem surgir sensações físicas à medida que bloqueios são liberados. Em alguns momentos, o corpo parece expandir, em outros, contrair. É a própria mente abrindo espaço para uma frequência que não se acomoda mais em estruturas antigas. Isso é natural e pode se tornar profundamente prazeroso, porque o estado gama representa paixão, amor e criatividade. Quando a energia se estabiliza, o corpo vibra em um tipo de prazer que não é apenas físico, é um êxtase biológico, um estado em que a consciência e a respiração se tornam uma só coisa. Bashar diz que é importante nesse processo ir com calma, adaptar-se no seu ritmo. Não há tempo certo ou errado, apenas o tempo perfeito para você. O exercício que ele propõe é bem simples, mas provoca mudanças bem profundas. Eu mesmo testei e senti uma grande diferença, um relaxamento, mais presença, uma sensação de silêncio mental e mais consciente.
quero incluir sempre nas minhas meditações. E como ele diz, essa prática de respiração profunda ajuda a alcançar o estado gama mais rapidamente. Se quiser anotar para você não esquecer, que é o seguinte: abra a boca e inspire amplamente, sentindo o ar entrar por toda a cavidade torácica. Em seguida, feche a boca na metade da respiração, mas continue inspirando do mesmo jeito, como se ainda estivesse respirando pela boca. O segredo está em manter a parte de trás da garganta aberta, permitindo que o ar flua com naturalidade, mesmo quando a boca está fechada. Então, na inspiração são 2 tempos, você inicia inspirando pela boca e na metade dessa inspiração feche a boca, mas mantendo a garganta aberta. Na expiração é o inverso. Solta o ar pela garganta e abra a boca em seguida, soltando o ar lentamente. Essa técnica cria uma ponte direta entre corpo e mente, um canal contínuo de oxigênio e energia. Bashar orienta que se pratique abrindo e fechando a boca lentamente até que o corpo memorize o fluxo. Ele diz que o exercício da respiração híbrida, boca aberta e fechando parcialmente, é um treinamento para manter o fluxo energético. Com o tempo, a prática se torna automática. E tudo o que está acontecendo com o corpo é preparação para sustentar a frequência gama. O aumento de oxigênio não é apenas fisiológico. Ele desperta áreas adormecidas do cérebro, sincroniza hemisférios e amplia a percepção. Essa coerência faz com que os hemisférios cerebrais finalmente entrem em harmonia. O hemisfério esquerdo, responsável pela lógica, linguagem e análise, reduz o impulso de controlar cada detalhe. O hemisfério direito, ligado à intuição, imaginação e percepção ampla, deixa de operar de forma dispersa. Quando ambos se sincronizam, razão e intuição passam a trabalhar como um único sistema. O pensamento se torna mais claro, as percepções mais precisas e o corpo responde com uma sensação de alinhamento interno. É o ponto em que a sua mente física e a mente superior passam a compartilhar o mesmo ritmo. A frequência gama também ajuda a acalmar o coração e o sistema nervoso. É nesse ponto que Bashar conecta corpo e mente de forma direta. A respiração, segundo ele, não apenas transporta ar, mas redefine informação. A redefinição de uma experiência muda completamente seu efeito. O medo vem apenas da crença de que algo é negativo. Quando o corpo começa a respirar de forma nova, ele também começa a pensar de forma nova. A energia que antes alimentava o medo agora alimenta expansão. Você tem que entender que o seu corpo é um tradutor de energia, e a forma como respira determina o quanto consegue absorver da realidade que você cria. O corpo precisa ser desintoxicado para absorver melhor nutrientes e energia vital. Ele explica que as toxinas bloqueiam a absorção, e a limpeza física e energética permite cura e equilíbrio. Isso vale tanto para o corpo biológico quanto para o mental. Crenças densas e negativas funcionam como toxinas que impedem o fluxo da consciência. Em seguida, ele aborda algo essencial: o medo de ser quem se é. Reprimir dons para se encaixar cria barreiras à expressão natural. Desde a infância, muitos aprendem a esconder o que os torna diferentes, acreditando que ser aceito é mais seguro do que ser autêntico. E ele lembra que as crenças de medo e inadequação podem ser dissolvidas ao perceber que elas vêm do passado e não se aplicam mais. O impulso de reter a própria luz é uma forma sutil de autossabotagem. Reter sua luz para não ameaçar outros é negar seu propósito. Ele afirma que permanecer em sua sombra impede que outros vejam a luz que você poderia ser. Então, esconder-se por medo é também negar aos outros a chance de reconhecer o que poderiam despertar em si mesmos ao ver você ser autêntico. Qual o seu medo hoje? Bashar diz que sentir medo é apenas um sinal para observar a crença que o gera. Mas você pode dizer o medo é um inimigo? Não, o medo não é o inimigo. Ele é o mapa. Sempre que ele surge, aponta para algo que você precisa olhar, redefinir e integrar. Por isso ele diz que tornar-se consciente de um padrão é o fim do padrão, não o começo da liberação. A tomada de consciência é por si só o colapso da ilusão.
As crenças negativas são engenhosas. Elas mentem para você para parecer reais. Esse é o pai das mentiras. Criam a sensação de ameaça apenas para continuar existindo. Mas o paradoxo, ele explica, é que o medo mais intenso indica que você está perto da liberdade. É o último esforço da crença para manter-se viva. Então, ela vai fazer de tudo para não ser eliminada. Por isso, quando sentir o medo máximo, saiba, é o limiar da libertação. Imagine alguém que sempre quis mudar de profissão, mas sente um medo intenso só de pensar em deixar o emprego atual. A mente diz que isso é irracional. Afinal, ali há segurança, estabilidade, rotina. Mas o corpo treme, o coração acelera e a dúvida paralisa. É nesse ponto que o medo atinge seu auge. Esse é o sinal de que a crença de "não sou capaz de viver do que amo fazer" está prestes a se dissolver. O medo se manifesta porque a estrutura antiga percebe que vai deixar de existir. Se a pessoa respira e atravessa essa sensação sem recuar, a crença perde força e uma nova realidade começa a se estabilizar. O lado negativo ainda pode tentar convencê-lo a reagir, a lutar contra o que não quer. Reagir é ainda jogar o jogo do medo. A verdadeira dissolução acontece quando você aceita, observa o negativo sem combatê-lo. Quando você reconhece as crenças negativas e agradece, elas perdem o poder. A gratidão dissolve o conflito, porque muda a frequência de resistência para aceitação. E é nesse ponto que surge o equilíbrio. Escolher o positivo sem invalidar o negativo, isso é equilíbrio. Ele fecha esse ensinamento com uma metáfora poderosa. Investir em crenças negativas gera depreciação. Investir nas positivas gera apreciação. O universo é um espelho contábil. Aquilo em que você investe atenção e emoção cresce em valor. Por isso, apreciar-se é expandir seu valor e riqueza interior. A apreciação é o reconhecimento da própria vibração como algo digno, autêntico, merecedor. Respiração, atenção e presença são os instrumentos de sintonia. Quando o corpo aprende a respirar no ritmo da mente superior, ele deixa de lutar contra a energia que o atravessa e começa a dançar com ela. 3. Acessando sua realidade na frequência da excitação. Bashar começa essa etapa explicando o ponto fundamental que separa as civilizações humanas das mais evoluídas. A única diferença entre nossa civilização e a de vocês é o grau de consciência de que criamos nossa própria realidade. Não há hierarquia espiritual, apenas diferentes níveis de lembrança, níveis de consciência. A humanidade ainda vive como se fosse vítima de circunstâncias, enquanto outras civilizações já compreenderam que cada evento é uma resposta direta da própria vibração. Tudo o que parece vir de fora na verdade, vem de dentro. A partir desse princípio, ele volta à ferramenta que permite manter essa coerência vibracional. A respiração consciente é uma ferramenta para estabilizar energia e facilitar transformação. Quando o corpo respira de forma plena e consciente, o fluxo de energia se equilibra e as flutuações mentais diminuem. Com a mente física equilibrada, sua vibração se eleva e você começa a acompanhar o ritmo da mente superior. É como se o ar se tornasse um mediador entre o visível e o invisível. A partir dessa clareza, ele redefine o que chamamos de prosperidade. A abundância é simplesmente a capacidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Não importa como venha. Abundância nunca foi acumular recursos, e sim estar em fluxo com o momento. A vida já contém todo o recurso, já contém todos os meios necessários para cada passo. E o que bloqueia esse fluxo é apenas o medo. O medo de não ser apoiado é uma crença incoerente com a verdadeira excitação. A excitação, segundo Bashar, é o mecanismo de orientação da alma. A excitação verdadeira contém em si o apoio e a abundância necessários. Ela é autossuficiente. O mecanismo da excitação é completo, autossustentado e auto-organizante. Isso significa que, quando você segue o que te inspira de verdade, o caminho se revela em tempo real. O que chamamos de sincronicidade
nada mais é do que a inteligência do campo ajustando as peças à sua vibração. Imagine uma moça que nasceu em uma família de médicos, pais, tios, irmãos, todos seguindo o mesmo caminho. O destino parecia já traçado, mas desde pequena ela sentia uma excitação genuína não diante de hospitais, mas de mapas, estradas, horizontes e natureza. O que a movia era o desejo de viajar o mundo em um motorhome, registrar culturas e histórias humanas. Durante anos, ela resistiu à própria paixão, tentando se encaixar no molde da família, até que o corpo começou a reagir. Ansiedade, apatia, perda de energia. Quando finalmente aceitou que sua verdadeira paixão era explorar o mundo, não clinicar, e deu o primeiro passo, foi como colocar os pés no fluxo do universo e deixar ser levada por ele. Pessoas que tinham tudo a ver e que estavam alinhadas com sua paixão começaram a aparecer e as oportunidades vieram em sequência. Bashar também diz que quando a ação não flui, há um sinal importante. A procrastinação indica que o modo de agir não está alinhado com quem você é. O corpo trava para mostrar que a direção é incoerente. Em vez de forçar, é hora de revisar a motivação. Estou agindo por paixão ou por obrigação? Eu continuo nesse trabalho por paixão ou estou sendo forçado a permanecer nele? Quando a excitação retorna, o fluxo volta a se mover naturalmente, pois a ação excitada é o caminho de menor resistência e o organizador natural da realidade. O universo não se importa com o que você escolhe, ele apenas reflete seu estado. Pense assim: cada realidade é apenas um espelho vibracional do que você está sendo agora. Você não precisa de controle para mudar o reflexo, é tudo sobre energia. Por isso, a prova da mudança é responder de forma diferente, mesmo que o exterior pareça igual. Se sua vida financeira está um caos total, esse é o exterior. Como está seu interior? A verdadeira transformação acontece quando a resposta interna deixa de depender da aparência externa. Esse entendimento conduz à liberdade emocional. A felicidade real não depende das circunstâncias externas. Quando a mente para de condicionar alegria a resultados, ela se estabiliza no próprio fluxo de existência. A vida se torna simples, e até o corpo começa a refletir isso. A idade é irrelevante. O corpo reflete o quanto de energia vital você permite fluir. Quer saber qual é o maior envelhecedor da consciência? É a repressão. Bashar diz: reprimir a sua paixão acelera o envelhecimento. Agir com entusiasmo renova o corpo. A vitalidade não vem do tempo, vem da coerência energética. A rigidez, como artrite, simboliza inflexibilidade mental e emocional. O corpo endurece quando a mente insiste em não mudar. Por isso, o processo de autoconhecimento é contínuo. O processo de limpar crenças continua pela vida, não só crenças negativas, mas tudo o que deixa de ser relevante. A expansão da consciência não é sobre se livrar de algo ruim, mas sobre liberar o que já cumpriu sua função. A educação do futuro deve ensinar por excitação, não por imposição. A mente aprende melhor quando está apaixonada pelo que estuda, pelo que ama fazer. Forçar é o mesmo que contrariar a natureza vibracional do aprendizado. O aprendizado natural é holográfico, cada um absorve o que precisa. Cada ser extrai, de um mesmo conteúdo, o que é relevante à sua vibração atual. E se o professor estiver em estado gama, tudo se amplifica. Ensinar em estado gama cria classes gama, alunos vibrando em sincronia. O campo coletivo se alinha e o aprendizado se torna intuitivo. Ele compara isso à telempatia, enquanto a telepatia é a transmissão de uma consciência para outra. A telempatia é ter os mesmos pensamentos e informações simultaneamente dentro de uma mesma consciência. E a PNL é uma versão física disso. O cérebro humano já possui essa capacidade, mas a separação entre razão e excitação bloqueia o potencial. Imitar modelos positivos ajuda a alinhar-se com realidades preferidas. O ato de observar alguém em coerência cria ressonância neural. Por isso, andar com pessoas que já têm a frequência de onde você quer chegar é tão importante.
É por isso que a inspiração é mais poderosa do que a instrução. Bashar fala que o ensino ideal é aquele que respeita o ritmo natural de cada mente. O ensino holográfico permite que cada aluno capte o que é relevante, no seu ritmo. Ao final, ele lembra que o que chamamos de novo é apenas memória desperta. Tudo o que vocês estão aprendendo agora é uma lembrança. Civilizações antigas já sabiam disso. Estamos reativando uma sabedoria que o esquecimento humano apenas encobriu. A diferença é que agora fazemos isso de forma consciente. Ele encerra lembrando que a expansão não exige luta, apenas receptividade. Quando a mente se estabiliza em excitação, a realidade se reorganiza de forma harmoniosa. A abundância deixa de ser uma busca e se torna respiração, o movimento natural de um ser. Nunca se esqueça que o seu estado natural é abundância.